Oi pessoal, aqui é Marcelo Alcântara. Estamos iniciando a nossa aula ao vivo, como iniciar a ventilação mecânica. E a gente vai iniciar aqui pontualmente, no horário combinado, às 20 horas. É um prazer estar aqui com vocês. Queria primeiro fazer aqui uma breve apresentação. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Alcântara Holanda. Eu sou médico, pneumologista, intensivista. Trabalho com ventilação mecânica há cerca de mais de 25 anos, não só na assistência de pacientes, mas também ensinando esse tema para vários profissionais de saúde, médicos, fisioterapeutas, enfermeiras, enfim. E também tenho uma paixão por esse tema, sempre estudando isso em pesquisas e também desenvolvi, idealizei um simulador de ventilação mecânica, o X-Lung, né? O X-Lung foi desenvolvido há alguns anos com o objetivo de ser uma ferramenta de simulação capaz de favorecer o ensino desse tema, né? Um tema que muitas vezes é considerado complicado para o profissional de saúde aprender, né? Tanto é que existem muitas demandas de cursos de ventilação mecânica, como vocês sabem, né? É uma questão que incomoda muita gente, a dificuldade que se tem em ajustar um ventilador mecânico. É importante a gente ter em mente que eu conheço muito bem essa realidade ao ensinar esse tema para profissionais de saúde, né? E sempre se fala que é muito complicado fazer a ventilação mecânica. Por que isso? Porque é um assunto que requer conhecimento relativamente razoável de fisiologia e de ajustes dos parâmetros da máquina do ventilador mecânico em si, né? Então, uma maneira de ensinar isso menos complicada, né, mais simples, mais fácil de você compreender esse tema, é justamente desdobrar o tema em partes menores e ensinar com simulação. Seja uma simulação virtual, que nós vamos fazer aqui nessa aula, seja uma simulação com um ventilador mecânico real, né? Como aqui do meu lado, vocês estão vendo, tem um ventilador mecânico real, que a gente vai poder, ao longo de um curso que nós vamos apresentar, mostrar também alguma coisa sobre o uso dessas máquinas na vida real. Então isso descomplica a ventilação mecânica, porque facilita o processo de ensino e aprendizagem. Então são alguns pontos que eu queria introduzir aqui nessa nossa videoaula. Um outro ponto importante é que eu tenho uma experiência muito grande em ajudar colegas a se prepararem para concursos, a se prepararem para dar plantão em ambientes de emergência e unidade de terapia intensiva, quando eles ainda não sabem o assunto, de tal maneira que eles possam enfrentar aquela situação estressante de cuidar de um paciente que está na UTI ou está numa emergência, até numa UPA, né, onde também há ventiladores mecânicos, e nesses ambientes a gente precisa ter tranquilidade. E se você não domina o tema, como uma pesquisa mostrou, de cada 4 médicos em São Paulo que trabalham em emergência ou residência de clínica, cada 4 médicos, 3 não têm segurança de ajustar um ventilador mecânico. É um número muito expressivo. Realmente é um tema que precisa ser abordado de maneira repetida e através de cursos de qualidade. Bom, então essa é uma introdução inicial aqui para o nosso tema e eu gostaria da gente começar a abordar como iniciar a ventilação mecânica. Eu vou mostrar para vocês alguns slides, mas basicamente eu vou passar a minha experiência na prática. Como é que a gente faz realmente, após entubar um paciente, o que é que eu tenho que ajustar no parâmetro no ventilador para que a ventilação seja segura, para que você possa não colocar em risco a vida do paciente, né? A ventilação mecânica, ela mudou a medicina e ela dá suporte aos pacientes graves, né? Então, se a gente conduzir esse procedimento muito bem, a gente vai dar chance a esse paciente sobreviver. Isso é crucial. Isso é crucial tanto na emergência quanto na UTI e no pós-operatório, os pacientes que fazem grandes cirurgias. Portanto, é um tema de total relevância, né? Vou mostrar aqui alguns slides para vocês. A gente vai passar aqui, eu vou mostrar aqui na tela. O principal ponto que eu queria chamar a atenção é que o ventilador mecânico, ele não é um respirador. O que é que ele faz, na verdade? Ele ventila. Então ele não é um aparelho que vai substituir os pulmões. Ele é um aparelho
que vai substituir a bomba ventilatória, eminentemente a musculatura respiratória. Por exemplo, diafragma, musculatura acessória da respiração, tá? Então é nessa situação que o ventilador vai atuar eminentemente. Então temos, inclusive, didaticamente, dois tipos de insuficiência respiratória. Uma insuficiência, aqui do meu lado, do lado direito aqui do slide, em que há uma retenção de gás carbônico, uma PCO2 elevada, por uma disfunção de bomba, e aí a oxigenação é comprometida de modo indireto, é uma insuficiência hipercápnica, e um outro tipo de insuficiência que é uma disfunção pulmonar. Vejam aqui o parênquima pulmonar, alvéolos comprometidos por alguma doença, uma pneumonia, por exemplo, em que há uma redução da PaO2 desse indivíduo, sendo que ele tem bomba muscular ainda. Então ele faz o que com o gás carbônico? Ele consegue até manter normal ou mesmo diminuir o gás carbônico. É uma insuficiência hipoxêmica, tá? Isso é didático e sabemos que na prática os pacientes podem ter a combinação dos dois fatores. Mas vale destacar que o ventilador mecânico vai agir eminentemente no apoio à mecânica ventilatória, tá bem? Esse é um ponto que eu queria chamar minha atenção por aqui e vamos abordar principalmente como é que o ventilador regula a PCO2 logo em seguida. Vale lembrar rapidamente as indicações de ventilação mecânica. Claro, sabemos que a experiência clínica é o mais importante. Entretanto, alguns dados gasométricos, como a PO2 abaixo de 55 ou uma saturação abaixo de 90%, por si só constitui um fator para indicar a ventilação. A hipercapnia num grau em que a PCO2 ultrapassa 50 ou o pH é menor que 7,30 também, ou simplesmente a presença de sinais de grande trabalho respiratório ou fadiga muscular, né? Isso por si só já caracteriza também uma indicação. Outras causas não respiratórias: instabilidade cardiovascular e nível de consciência deprimido, paciente comatoso, como por exemplo um paciente que tem um Glasgow menor que 8 e pacientes que têm, portanto, dificuldade de proteger as vias aéreas com mecanismo de tosse comprometido e daí em diante, tá? Então são algumas indicações clássicas que eu aproveito aqui para revisar com vocês. E o que a gente quer com a ventilação? A gente quer diminuir o desconforto respiratório do paciente, reverter uma acidose devido à retenção de CO2, e aí vamos nos focar em olhar o pH como principal parâmetro, pH arterial, corrigir a hipoxemia, obviamente, reverter uma fadiga muscular instalada, reverter ou prevenir atelectasias no perioperatório, possibilitar sedação e bloqueio neuromuscular para procedimentos anestésicos cirúrgicos e no paciente chocado diminuir o consumo de oxigênio dos músculos respiratórios, aumentando a oferta de oxigênio para o miocárdio e cérebro e outros órgãos, principalmente no contexto de choque, pode ser choque séptico, choque cardiogênico. Finalmente, controlar a pressão intracraniana nos pacientes que têm hipertensão intracraniana por um TCE, por exemplo. Apenas para dar uma pincelada, eu posso usar a ventilação de modo não invasivo, ou seja, não entubar o paciente. Nesses casos, os pacientes que têm taquipneia, acidose e têm a necessidade de um FO2 acima de 30%, para saturar acima de 90%, são candidatos à ventilação sem intubação. Nessa aula, nós vamos focar na ventilação do paciente intubado. Mas é só para lembrar que existe a possibilidade de eu não intubar. Claro que eu tenho que ver as contraindicações. Por exemplo, se o paciente tem uma necessidade de intubação imediata, obviamente não dá para fazer ventilação não invasiva. Ou se o paciente tem um rebaixamento de consciência. Então eu checo se o paciente tem contraindicações para VNI. Se ele não tem contraindicações, eu sigo com a VNI. Se ele tem contraindicações, eu intubo o paciente e vou para a ventilação invasiva. Perfeito? Então, voltando aqui para esse detalhe. Eu intubei o paciente. Intubei o paciente e vou ter que ajustar o ventilador mecânico, um ventilador como esse que vocês estão vendo aqui do meu lado, um Puritan Bennett, por exemplo, um ventilador mais simples até. Dá para fazer uma ventilação de qualidade? Mesmo sem ter conhecimento profundo sobre ventilação? Dá sim. Por quê? Porque nós vamos fazer um ajuste do ventilador passo a passo aqui com vocês e mostrar que é possível garantir essa segurança do paciente. Tá bem? Primeiro ponto, eu falei para vocês que o ventilador ele
garante a ventilação alveolar. Primeiro ponto é a gente garantir uma PCO2 que dê um pH normal, tá? Então o pH tem que ser completamente normal. Então vamos dar uma olhada aqui num slide para vocês sobre a PCO2, tá? Vou passar aqui alguns slides, vou direto aqui para a PCO2. Depois eu volto para a oxigenação. A PCO2, ela é proporcional, vejam aqui esse detalhe dessa fórmula, é proporcional à produção de gás carbônico, ou seja, tudo aquilo que a gente gera de gás carbônico no metabolismo, e inversamente relacionada à ventilação dos alvéolos, a quantidade de gás que entra nos alvéolos, tá bom? Então, quanto maior a produção, mais PCO2. Quanto menor a ventilação alveolar, maior a PCO2. E essa ventilação alveolar, por sua vez, olha como é simples. Ela é determinada pelo volume minuto. O que é o volume minuto? Que a gente marca como VE, é exatamente o volume corrente, que é o volume a cada ciclo, vezes a frequência respiratória, né? Então, volume corrente vezes frequência respiratória. Isso dá o volume minuto. Aí vale a pena a gente voltar aqui para mostrar para vocês que o volume minuto é aquele volume que vai, toda a quantidade de gás que vai por minuto aos pulmões. Uma parte desse gás vai até os alvéolos, outra parte fica fora dos alvéolos. O que fica fora dos alvéolos, que vai até o bronquíolo, né, passa pelo circuito do ventilador, traqueia, brônquios, até os bronquíolos terminais, esse gás que fica nessa parte, ele não ventila os alvéolos, então ele é considerado ventilação de espaço morto. Ventilação de espaço morto, tá bem? Então, voltando aqui para a tela, vou voltar aqui para a tela, a gente vai ver o que é o espaço morto. O espaço morto é justamente a presença daqueles tubos, circuitos e tudo aquilo que está relacionado à ventilação de área que não é alveolar. O espaço morto é tudo aquilo que não está dentro dos alvéolos, tá bem? A PCO2 vai ser justamente influenciada pela ventilação alveolar, tá bom? Então, nesses casos aí, quanto maior o volume corrente, quanto maior a frequência respiratória, e frequência vezes volume, maior a ventilação alveolar. Claro que eu tenho que subtrair o espaço morto. O que é que isso vai regular? Vai regular o pH do paciente, tá? No final das contas, o PCO2 vai influenciar o pH do paciente, perfeito? Bom, o outro parâmetro que a gente vai falar agora é da oxigenação. O que é que influencia a oxigenação? Basicamente, a FiO2, que é a fração inspirada de oxigênio, e a quantidade de PIP, pressão positiva expiratória final, FiO2 e PIP. Esses dois parâmetros, principalmente o primeiro, vão determinar quanto de oxigênio vai ter no alvéolo, tá bom? FiO2 mais alta, maior a PO2, tá? Então eu quero mostrar a FiO2 aqui para vocês e a influência que ela tem na pressão alveolar. Então vejam, ele é o principal determinante. E aqui você vê no slide a PIP. A PIP, ela vai influenciar a relação VQ, ventilação-perfusão, porque ela vai manter os alvéolos abertos. Porque o que é que acontece na prática? Na prática, quando o indivíduo está deitado, intubado e apresenta sedado, sem esforço muscular, o que acontece é que os alvéolos da região de trás do pulmão, alvéolos posteriores, colabam. Eles literalmente murcham. Então o que a PIP faz? Ela evita esse murchamento, esse esvaziamento dos alvéolos no final da expiração. Então se eu dou uma PIP, eu abro os alvéolos. Esses alvéolos mantêm-se abertos no final da expiração, tá? E geralmente se utiliza uma PIP de 5 centímetros de água para prevenir esse colapso. Esse colapso é tanto maior quanto mais obeso é o paciente e principalmente quanto mais tempo ele tiver na posição a 0 grau, deitado na cama, intubado, tá bom? Então a gente sempre usa uma PIP. Se colabar, é claro que eu vou ter essa zona de colapso com shunt pulmonar, produzindo hipóxia. Perfeito? Então voltando aqui agora, a gente vai ver que eu quero, com a minha intervenção na ventilação, garantir no mínimo uma saturação de oxigênio
acima de 90%. É o que eu quero como meta. E acima de 90%, indo até no máximo 96%, 97%. Eu não quero mais do que isso. Lembrando que o oxigênio que vai dissolvido no sangue, ele é uma quantidade mínima do total de oxigênio, né? Muito mais importante é a saturação de oxigênio. Então note aqui pela curva de dissociação da hemoglobina, que é essa curva vermelha, que quando a PO2 está acima de 60, eu tenho uma saturação que vai de 90% a 97%, numa faixa de 60 a 80, no máximo 90 milímetros de oxigênio. Atualmente, há uma preocupação muito grande a não gerar hipóxia no paciente. Nós não queremos que o nosso paciente tenha hipóxia, mas não queremos também hiperóxia. O que é hiperóxia? É a PO2 acima de 120 milímetros de mercúrio. Então a gente quer uma faixa de PO2 entre 65, por exemplo, até 90 milímetros de mercúrio no máximo, ficando muito satisfeito com a faixa entre 70 a 80 milímetros de PO2. Tá? Não queremos hipóxia para o nosso paciente. Eu até brinco bastante com os residentes, dizendo, olha lá a saturação, se ela estiver batendo 97, 98, não está bom, está na hora de reduzir a FO2. O inverso, a proteção da hipóxia. Se a saturação estiver abaixo de 92, eu tenho que me preocupar e dar uma olhada nesse paciente. Talvez tenha que subir a FO2 rapidamente, titular essa FO2, subir a saturação para 94 e depois examinar o que pode estar acontecendo ao paciente. Pode ser algum colapso, edema pulmonar, choque, outros fatores, tá bem? E nos slides aqui a gente vai ver aqui um outro parâmetro que na ventilação é obrigatório, pessoal. É medir a relação PaO2-FO2. Que é a relação PF. Alguns usam o termo índice de oxigenação, não é muito bom usar esse termo, que é usado mais na pediatria, né? É um índice simples, simplesmente a divisão da PO2 pela FO2, e essa relação ele é importante, porque é um critério diagnóstico para SARA, que é a Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, mas principalmente para qualquer paciente, ele avalia a resposta à terapia. Ou seja, ele vê se a sua oxigenação está eficiente ou não está eficiente, a oxigenação do paciente. Perdão. Então, ela tem algumas limitações, mas ainda é o parâmetro melhor. Vamos fazer aqui um exercício para ver o valor desse índice. A gente tem aqui no slide 3 situações de um mesmo paciente. Vamos imaginar aqui. E eu tenho a PO2 na situação 1 de 75, na situação 2 190, na situação 3 80. E abaixo a FO2 para cada situação. Em qual das 3 vocês acham que a oxigenação, ou seja, a eficiência em oxigenar está melhor? 1, 2 ou 3? O que é que vocês acham? Pensando bem, se você fizer a relação PO2-FO2, a oxigenação, na situação 1, dividindo 75 por 0,25, eu tenho um índice de 300. Enquanto que na situação 3, por exemplo, 80 dividido por 0,4 vai dar 200. Então, na situação 1, apesar da PO2 estar menor, eu tenho a melhor eficiência da oxigenação. Então, só tem sentido avaliar a oxigenação através dessa técnica, tá bem? Bom, o que mais é importante na ventilação? Um outro parâmetro crucial é a gente ajustar a quantidade de gás que vai entrar a cada ciclo, ou seja, volume corrente. O volume corrente nem pode ser muito alto, que pode causar lesão no parênquima pulmonar, nem pode ser muito baixo, que pode provocar colapso, pode favorecer a atelectasia. Qual a faixa de volume, então? Todo mundo pergunta. A resposta é simples. 6 a 8 ml por quilo de peso ideal. Peso ideal. Repetindo, 6 a 8 ml por quilo de peso ideal. Como é que eu calculo esse peso ideal? Eu tenho que saber a altura do paciente. Porque o peso ideal é o peso magro, ele é proporcional à altura. E tenho que saber também qual é o sexo do paciente. Então vamos aqui para os slides, eu vou mostrar para vocês. Então novamente aqui, volume corrente 6 a 8 ml por quilo, né? E aqui em cima, no slide, a fórmula do peso ideal. Não preciso decorar a fórmula, preciso ter acesso a essa fórmula. Basta saber a altura, né, que vocês estão vendo aí a altura, e o sexo. O pulmão é maior no homem do que na mulher, né? Então a gente tem que levar isso em conta. Eu não posso colocar um volume
maior do que aquele que o pulmão do paciente aceita, senão vou causar uma lesão pulmonar, né? Um volutrauma, um barotrauma, uma vile, uma lesão induzida pelo ventilador mecânico. Então, conhecendo a altura, eu sei o peso ideal, daí multiplico por 6 a 8, tá? A gente pode mostrar aqui um vídeo, vou mostrar aqui para vocês, como calcular esse peso ideal, né? A gente pode ter um aplicativo, por exemplo, como o Xlang Assist, em que ele tem uma calculadora de peso ideal. A gente vê aqui, o indivíduo clica aqui no peso ideal, escolhe se é masculino ou feminino, digita a altura do paciente, por exemplo, 1,70 m, e ele já me dá as faixas de peso 6, 7, 8 ml por quilo, né? Inclusive a referência dessa fórmula que é usada, mundialmente utilizada para cálculo do peso ideal. Então fica aqui uma dica. Uma outra dica que a gente pegou num artigo muito interessante, que está na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, foi feito no Uruguai, os autores mediram a altura, estimaram a altura pela altura do joelho até abaixo do calcanhar, né? A gente tem um vídeo aqui feito na UTI do nosso hospital universitário mostrando como faz isso. Então vejam aí o vídeo, com a trena descartável, a fisioterapia, o qual médico, a equipe da UTI mede a diferença entre a altura do joelho até atrás do calcanhar. Muito simples aí, né? Então essa altura você multiplica numa fórmula que está nesse artigo e você tem a altura do paciente, né? Mesmo um paciente idoso, por exemplo, que às vezes é complicado medir a altura, tá? Esse vídeo está disponível na nossa plataforma Xlang. O outro parâmetro agora, que vai influenciar o volume minuto, que eu falei da CO2, é a frequência respiratória. Ou seja, o número de vezes em que o volume corrente é colocado dentro do pulmão. Vou colocar uma frequência de 15. Por exemplo, com um volume de meio litro, 500 ml, vai ser 15 vezes meio litro. Isso vai dar 7 litros e meio de volume minuto, tá bom? Então, isso é o que a frequência provoca. Um outro ponto é que a frequência vai determinar, junto com o tempo ins, ao final das contas, o tempo expiratório. Então, 2 parâmetros são importantes também com relação a isso. Eu tenho que ajustar um tempo ins que seja suficiente para distribuir o volume que eu já defini, que é 6 a 8 ml por quilo. Geralmente o tempo ins é de 1 segundo, ao redor disso, no adulto, variando de 0,7, 0,8 até 1,2, no máximo 1,3, não precisa mais do que isso. Na média, ficando em torno de 1 segundo. Se você não quer decorar nenhum número, lembra do número 1, o mais fácil de todos, e ajusta o tempo ins em 1 segundo. O tempo ex vai ser determinado pela frequência. Vamos fazer umas contas rápidas aqui. Se eu colocar uma frequência de 15, então vou pegar 60 segundos, que é 1 minuto, e dividir por 15. 60 dividido por 15 vai dar 4, né? 4 vezes 15, 60, 4 segundos. Se eu tenho 4 segundos para o meu paciente, do ciclo respiratório, e 1 segundo eu tiro para inspiração, sobram 3. Então eu vou ter 3 segundos para expirar. Essa é uma boa conta. 3 a 4 segundos é suficiente para permitir a exalação da maioria das vezes com o volume corrente, se ele estiver bem ajustado. Então memoriza alguns números. 1 segundo para ins, 3 a 4 para ex, para a maioria dos pacientes, tá? Vejam que o tempo ins e ex, ele vai determinar, inclusive, se não ocorre uma complicação que é a hiperinsuflação dinâmica. Vocês estão vendo aqui, parece um termo muito complicado, mas não é não, pessoal, é bem simples. Vocês estão vendo aqui o volume ins, o volume ex, certo? O fluxo ins, que esse aqui é um fluxo quadrado no modo VCV, ventilação ciclada volume, e aqui a fase ex. Eu preciso de um tempo ex suficiente para que o volume que entrou, todo ele saia. E essa fase expiratória eu não controlo no ventilador, ela é determinada pelo paciente e pela resistência expiratória, né? Então, nesse exemplo que vocês estão vendo nessas curvas, o que houve? A gente aumentou de propósito a frequência respiratória. Percebam o que vai acontecendo com o tempo ins. Nada, é o mesmo tempo ins. Mas o tempo ex, olha o que aconteceu. O tempo ex vai ficando curto e olhem a curva de fluxo, ela não volta mais a zero. Não volta mais a zero. Isso é o que? Autopip, aprisionamento de ar.
Se você olhar a curva de volume aqui em cima, ela mostra bem esse aprisionamento. O volume não volta mais à linha de base, porque o tempo esse ficou curto demais. E se ele ficar curto demais, ele aprisiona ar dentro do pulmão até um novo estado de equilíbrio que pode acontecer. Então é muito importante olhar a curva expiratória e ela deve voltar à linha de base zero, indicando que não tem hiperinsuflação dinâmica. Perfeito? Então, mais um parâmetro que já ajustamos aqui. O que mais nós vamos ajustar? Além da oxigenação, que é FO2 e PIP. Ventilação, que é volume, corrente e frequência. Tempo INS, em torno de 1 segundo. E frequência, basicamente, outros parâmetros mais simples são a sensibilidade, que é o quanto o ventilador é sensível, e nunca esquecer alguns acessórios da ventilação mecânica. Que acessórios são esses? Bom, primeiro, a umidificação do gás, umidificação e aquecimento do gás. Então temos que usar ou um trocador de calor e umidade, que é o filtro HME, ou ainda ligar a jarra para umidificar e aquecer o gás, se for usar a jarra com umidificador de passagem, e não esquecer de colocar a temperatura adequada. Isso é muito importante, a gente esquece disso, e a equipe multidisciplinar, médico, fisioterapeuta, enfermagem, todo mundo estar atento a isso. Não é um trabalho só da enfermagem, nem só do fisioterapeuta. O médico tem que estar atento a esse parâmetro. E o outro é o ajuste dos alarmes. Isso me permite falar que o alarme de pressão, principalmente se você está usando o modo ciclado a volume, ele é obrigatório. Repetindo, o alarme de pressão é obrigatório que esteja bem ajustado. Quanto de alarme você vai colocar? No máximo 10 centímetros acima do pico máximo de pressão que o paciente estiver fazendo. Se ele estiver fazendo 22 de pressão, você vai colocar um alarme em 32 centímetros de água, por exemplo, né? Para dar uma reserva de 10 centímetros, por acaso ele tiver uma tosse, juntar um pouquinho de secreção aqui e acolá, e o alarme não ficar tocando toda hora. Então, alarme de pressão no modo VCV. Dito isso, pessoal, eu vou mostrar agora para vocês, aqui na aula, como fazer esses ajustes na prática usando o simulador Xlang, tá bem? Vou passar agora para o simulador. Então nós estamos na plataforma Xlang, é uma plataforma que, quem não conhece ainda, está voltada para a ventilação, e nós temos o simulador de ventilação mecânica Xlang, né? Então vou abrir para vocês agora o simulador online, tá bom? Vou clicar aqui no Xlang, ó. Ele está carregando, então vocês estão vendo agora o simulador. Apresentando rapidamente o simulador aí para vocês, para quem não conhece ainda. A parte de cima, essas 3 janelinhas de cima, nós temos o paciente, a gasometria arterial e os monitores da ventilação. Ou seja, na parte de cima eu tenho o paciente. Na parte de baixo eu tenho as curvas de ventilação, volume, fluxo e pressão, os ajustes do modo ventilatório que eu escolhi. No nosso simulador nós temos esses modos, que são os mais usados, VCV, PCV, PSV, e os parâmetros da ventilação, a ventilometria, a sincronia, que tem a ver com o tempo INS, que nós comentamos, tempo ES, e a mecânica respiratória. Então, no simulador, eu vou poder mostrar para vocês o que acontece quando eu vario o volume, corrente, por exemplo, sobre a mecânica respiratória. Então, vamos dar uma olhada aqui na simulação. Então, vocês estão vendo, tem um barulhinho aqui da respiração, né? Vocês estão ouvindo aí. Eu vou deixar mudo para fins da aula. E a gente agora vai ver justamente esses parâmetros nos gráficos. Então vejam aqui nos gráficos que eu tenho na curva de pressão uma subida mais rápida aqui. Logo no comecinho da inspiração, o que é essa subida? É a resistência das vias aéreas em relação ao fluxo. Então assim que entra o fluxo, dá uma primeira subida de pressão. Depois uma subida mais lenta. Vocês estão vendo que essa subida mais lenta é o volume de ar entrando, até atingir o pico. Esse é o pico de pressão. Esse pico de pressão, que nesse exemplo aqui está marcando 21, ele é a pressão na via aérea no final da INS. Notem que ainda tem fluxo, tá bom? É um valor importante, eu tenho que registrar esse valor assim que eu inicio a ventilação. Ele não pode passar de 40 a 45, com certeza. Senão já indica algum problema de mecânica do paciente. Mas um outro parâmetro eu devo medir obrigatoriamente,
Que parâmetro é esse? Vamos dar uma olhada aqui. É a pressão de pausa. Então eu vou fazer aqui uma pequena pausa inspiratória de 1 segundo, tá? Na maioria das vezes 1 segundo é suficiente. Então 2 números vocês decorarem, 1 segundo de tempo índice e 1 segundo de pausa, né? Então fácil, né, pessoal? Então a gente vai fazer uma pausa inspiratória de 1 segundo. Vejam aí. Olha que bonita essa pausa aqui. Deixar correr mais um pouquinho o gráfico, a gente vai ver melhor, tá? Pronto. Então vocês estão vendo aqui que durante a pausa inspiratória, o fluxo não existe, ele é zero. O volume corrente, vocês estão vendo que ele fica lá estacionado num valor porque ele está dentro do pulmão, nesse caso 500 ml. E a pressão de via aérea não é mais o pico. A pressão de via aérea é uma pressão muito fácil, pressão de pausa. Ou pressão de platô, porque ela é medida durante esse platô, durante essa pausa. Essa pressão, pessoal, é uma pressão que deve ser obrigatoriamente medida em todo paciente no início da ventilação. Ela determina a pressão nos alvéolos, a pressão lá na intimidade do pulmão. Essa pressão ela não deve ultrapassar nunca 28, 30 centímetros de água, por uma questão de segurança, para não rasgar o pulmão e ter um pneumotórax. E a outra pressão, além da própria pressão de pausa que você consegue medir, é a chamada driving pressure, ou pressão de distensão. O que é isso? É a diferença entre a pressão de pausa e a PIP. Nesse caso a PIP está 5, como eu falei, uma PIP usual para início da ventilação, e a pressão de pausa está em 13. 13 menos 5 vai dar uma driving pressure, ou pressão de distensão, de 8 centímetros de água, 13 menos 5. Pressões acima de 14 centímetros de água, de driving pressure, pressão de distensão, estão associados à pior evolução do paciente. Prognóstico pior, maior risco dele evoluir mal, principalmente se o paciente tiver SARA. Então eu tenho que medir sempre isso após o início da ventilação mecânica. Perfeito? Então aqui eu ilustrei para vocês alguns aspectos de mecânica. Veja o que acontece quando eu modifico um parâmetro como o volume corrente. Eu vou colocar um volume corrente um pouco mais alto. Eu estou modificando aqui no simulador o volume corrente para 800. E vocês vão ver que com 800 ml de volume, eu tenho agora uma pressão muito mais elevada. Então notem a importância do volume corrente. Eu ajustei uma pressão mais alta, aliás, um volume mais alto, agora de 800, e o platô, que era 13, subiu para 19. Então já começou a ficar um platô mais alto, unicamente porque eu coloquei um volume corrente maior, certo? Então esse ajuste do volume é crucial. Vale lembrar que o volume corrente ele deve ser o parâmetro guia da ventilação, tanto no modo VCV quanto no modo PCV, se eu for utilizar esse modo, tá bom? Vou aproveitar agora que a gente fez essa simulação e fazer um exercício com vocês na nossa plataforma, tá bem? Eu vou mostrar agora para vocês um novo recurso que lançamos muito recentemente e que já está disponível, o X-Lung Trainer, tá? É o nosso treinador de ventilação. Então, com esse recurso, a gente vai finalizar o conteúdo dessa primeira aula que nós estamos ministrando ao vivo para vocês. Então, eu vou agora novamente para o simulador. Vamos fazer aqui o recurso do simulador. Só que agora o simulador que a gente vai fazer é o Trainer. Então, eu estou aqui na página do X-Lung Trainer, que está numa versão beta. Vou clicar aqui no Trainer, ele vai carregar uma série de exercícios. Eu vou escolher um único exercício aqui, tá? Ajuste do volume corrente, modo VCV. Eu vou escolher esse exercício para a gente fazer junto agora. Então eu cliquei aqui, o que aparece? Aparece o exercício, né? Então eu vou ler aqui, ajuste do volume corrente, modo VCV. Mulher de 55 anos foi admitida com pneumonia grave e intubada. Está sedada, está sob efeito de bloqueio neuromuscular. A gente sabe que ela tem uma altura de 1,65 m, tem um peso real de 70 kg, mas o peso ideal dela, calculada por aquela fórmula, 57 kg. Então, 57 de peso ideal, tá bom? Pneumonia, intubada e sedada. Acabou de ser intubada.
Vamos ajustar o volume corrente? Vamos lá. Então começamos aqui o exercício. Nós temos aqui, no total, 7 minutos para fazer esse exercício. Vamos ver se a gente consegue. Se eu quiser ver de novo o cenário, está aqui o cenário clínico, né, que a gente já viu. E eu tenho uma missão. Qual é a minha missão? Ajustar o ventilador. Nesse caso, ajustar o volume corrente no modo VCV em 6 ml por quilo de peso ideal, já que ela tem pneumonia. Depois, ajustar o tempo inspiratório entre 0,8 a 1 segundo e ajustar a frequência respiratória para manter um volume minuto entre 7,6 a 8,6 litros. Tá? Então eu tenho a minha missão. Eu vou poder acompanhar para esse exercício aqui a gasometria, né? Então vocês estão vendo o pH, PCO2, PO2 e saturação. E aqui embaixo vocês estão vendo os ajustes do ventilador. Inclusive ela está com FO2 de 50%, uma PIP de 10, né? No modo VCV, está aqui o volume corrente 550 ml, tá bom? Ora, ela tem 57 quilos de peso ideal. Então se a gente multiplicar 6 vezes 57, a gente vai ter 6 ml por quilo, tá? Então 6 ml por quilo, quanto vai dar de volume corrente ideal para essa paciente, né? Não vai ser 550, tá bom? Então 6 vezes 57, eu vou ter um volume de 340 ml. Então olha, vou mudar aqui o volume, 340 ml, tá? Vou confirmar esse ajuste. Mudei o volume. Olha só o que aconteceu, pessoal. O volume caiu e o fluxo também, né? E a pressão também, mas o tempo inspiratório ficou muito curto. Veja que ele ficou só meio segundo, o tempo inspiratório. Então eu vou ter que fazer um outro ajuste além de baixar o volume. Eu vou colocar um volume, um fluxo menor. Eu vou colocar um fluxo aqui de 25, ó, pronto. Com 25 de fluxo constante, eu vou deixar um tempo inspiratório agora de, vamos dar uma olhada aqui, de 0,8 segundos. Então era 550, eu baixei para 340, mas tive que baixar o fluxo para dar um tempo ins maior, de 0,82 segundos. Então agora eu já estou com um fluxo melhor. E agora, olha o que está acontecendo. Eu baixei o volume, né, e não mexi em mais nada, volume e fluxo. Não mexi na frequência. Olha o que aconteceu aqui na gasometria, prestem atenção. O gás carbônico subiu, já está vermelho aqui, significando que ele está perigosamente alto, né? Então aqui eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? Porque eu reduzi o volume, e aí, ao reduzir o volume, sem querer, vamos dizer assim, eu produzi uma outra alteração que vocês estão vendo aqui. Eu reduzi o volume minuto, que é o volume vezes a frequência. E ao reduzir o volume minuto, o efeito disso é justamente o quê? A retenção do gás carbônico. E como é que eu corrijo isso? Vocês já devem estar pensando, muito fácil. Eu vou aumentar a frequência respiratória, inclusive isso é uma missão, aumentar a frequência, para deixar um volume corrente ao redor de, volume minuto ao redor de 7,6 a 8 litros, 8,6 litros. Então aumentei aqui a frequência, vocês vão ver que aumenta a frequência aqui nos gráficos, né? A gente ainda tem tempo aqui para terminar o exercício. E vocês vão ver que aos poucos, esse volume minuto, vocês estão vendo aqui está 5,7, frequência 17, ele começa a subir. Então já subiu aí um pouquinho, né? Estava quase 5 litros fechado, agora já está 6 litros, a frequência vai subindo, e o gás carbônico, à medida que a frequência vai subindo, vai atingindo aquele patamar que eu programei, ele vai baixando e o pH vai normalizando, né? E eu saio daquela hipercapnia que eu causei. Eu causei uma hipercapnia porque eu usei o volume corrente que baixei sem mudar a frequência, né? Então, quando você baixa o volume, isso é crucial num paciente como essa, eu tenho que reajustar a frequência respiratória. Nesse caso aqui eu reajustei, tá bom? Eu estou quase atingindo aqui o programado na minha missão, né? Que é 7,6 litros. Eu estou com 7,4, ainda não atingi. Eu vou aumentar um pouquinho mais a frequência, e com isso a gente vai atingir esse volume minuto para essa paciente. Meu tempo IN está bom, está 0,8 segundos, o meu volume está 6 ml por quilo, que eu calculei, e a minha frequência agora já está dando o volume minuto programado. Entenderam, pessoal? Então ajustei volume, fluxo, tempo IN, frequência. A única coisa que eu não ajustei aqui, que não precisou, foi a FO2. A FO2 eu mantive 50%, por quê? Se a gente olhar a saturação dela, está ótima, 96%. Está naquela faixa que a gente combinou.
ela está saturando bem e a PO2 está numa faixa terapêutica de 85 milímetros, né? Lembra que a faixa é de 65 a 90, né? Aproximadamente. Então aqui está bem satisfatório. O índice de oxigenação está baixo, que é a divisão da PO2 pela FO2, o que indica que ela tem mesmo pneumonia e ela não está com a troca gasosa tão boa assim, tá bom? Dito isso, a gente parece que cumpriu a missão. Vamos dar uma finalizada aqui no exercício, né? Pelo jeito. Ok, a gente tirou 10 nesse exercício, né? Então, tá todo mundo aqui de parabéns, consegui acertar. Então, a gente tem aqui os valores esperados e o que nós realizamos, assim como no ajuste do modo, como na monitorização da ventilação, tá bom? Então, esse tipo de exercício nós temos no Trainer, que é esse novo recurso que temos na plataforma Xlang, que a gente tem usado muito, muito mesmo, para ensinar pessoas, tanto iniciantes na ventilação, quanto aqueles que já têm muita experiência em ventilação, mas que aprenderam numa época que não existia curva de ventilação, que não existia esses conceitos de driving pressure, assim por diante, que realmente precisa de uma atualização permanente, uma educação permanente, né?